estar bem assessorado nessas horas é super importante. O processo para chegar até lá, né, até chegar nesse momento de M&A, é justamente adaptar a rotina a construir de fato uma empresa, não sair construindo coisas picadas. Fundou uma pequena empresa e conseguiu fazer a venda dela para uma gigante do setor. Então a gente já sabia quem atuava bem, quem era grande, quem era pequeno, e a gente conseguia entender quem poderia ajudar a gente a ser um sócio estratégico que ia ajudar a Nomad a crescer. Na prática, o que é o bastidor mesmo de um M&A em um empresário que passou por um processo? Passa por um processo de diligência que, quando você que está vendendo a empresa não é tão confortável, o advogado da outra parte vai investigar tudo que você já fez na empresa desde o dia 1, investe em processo, investe em time. No momento de saída, de venda da empresa, aquilo é considerado um ativo, porque você praticamente bota na mão do investidor e fala, pode rodar. Antes da gente começar o Buycast, eu quero te falar que a gente acabou de deixar aqui embaixo um link exclusivo para você acessar o Raio-X da empresa vendável. O Raio-X é uma ferramenta desenvolvida pela Buyco e focada em você, empresário de pequeno e médio porte, para descobrir quanto vale a sua empresa, quais são os principais indicadores financeiros, operacionais, de margem que o seu negócio oferece e, claro, se você está no momento mais estratégico de vender a sua empresa ou fazer aí uma estrutura de alavancagem financeira. Então, não perca esse nosso raio-x exclusivo clicando aqui. E bora lá começar mais um episódio do Buycast. E no ar, começando mais um episódio do Buycast, o podcast da Buyco, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E hoje a gente está trazendo um empreendedor raiz. Fundou uma pequena empresa e conseguiu fazer a venda dela para uma gigante do setor. Com vocês, então, Bernardo, seja muito bem-vindo, da Nomad Esportes, que trouxe aí até uma revolução no mercado das bikes. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigadão, prazer estar aqui, prazer falar com a audiência do Buycast. Igual você falou, a gente realmente criou um mercado novo, né, na época que a gente trouxe o nosso carro-chefe, o Truckpad, que fica nas caminhonetes, que pelo menos o pessoal de BH conhece muito bem. E ao longo disso a gente foi desenvolvendo vários outros produtos também para abraçar a vida do ciclista, né? A gente entrou nesse nicho e resolveu abraçar de ponta a ponta ali tudo que o ciclista precisava. Hoje tem 6 anos de projeto. E um projeto muito novo para já Sim. ter mudado também o perfil de consumo do mercado, ter passado para o M&A com uma grande empresa, que a gente vai contar isso aqui. Uhum. Mas como veio a origem da Nomad como um todo? Por que vocês pegaram um subnicho, uma coisa pouco explorada, que teria também um risco de não dar certo por não ser ali algo tão primário em questão de demanda do ciclista, questão de demanda do atleta como um todo? Mas como que veio a ideia? Então, o projeto da Nomad original era realmente já começar direto com o vestuário. Mas lá atrás, quando a gente viu, o vestuário era caro de produzir, sem produzir muita SKU, muita variação. E também tem muito player no mercado. Então a gente já entraria no oceano vermelho ali e não teria ia ser difícil de captar essa diferenciação. E aí a gente viu que esses acessórios lá fora, principalmente no mercado do Canadá, Estados Unidos, eles tinham uma certa aderência. Lá o pessoal tem cultura de usar caminhonete para pedalar, usava umas caminhonetes mais robustas, umas bicicletas mais robustas. E a gente viu, vamos tentar trazer isso para cá e desenvolver esse mercado aqui. E aí foi uma estratégia que deu muito certo, porque a gente nadou de braçada durante um bom tempo, sem ter nenhum concorrente expressivo assim do lado. E aí, a partir disso, a gente foi tomando conhecimento, o pessoal foi conhecendo a marca, a gente foi abrindo novas frentes de negócio, novas lojas, e aí a gente começou a abraçar cada vez mais as necessidades dos ciclistas, já com mais caixa na empresa e por aí vai. Então foi o MVP mesmo, vocês viram uma ideia, um movimento lá fora, trouxeram. E parte industrial, parte confecção de produto, eu vejo muito, a Nomad ficou muito famosa por ficar na carroceria das caminhonetes, e são vários modelos, né, de uma caminhonete 4x4, uma caminhonete menor, uma picape. Então vocês também foram adaptando isso com o perfil do consumo
entendendo, né, prioritariamente o consumo e qual que era também o estilo de carro dos usuários, como que foi essa visão muito agora de operação e de produto? Não, total. A gente viu as caminhonetes que tinham aqui, tanto é que lá fora não tem essas caminhonetes pequenas igual a gente tem aqui, então a gente adaptou o nosso produto para isso e de acordo com a necessidade do nosso cliente a gente foi fazendo, né? Então, por exemplo, assim que lançou a caminhonete da Fiat que abre a tampa para lateral, a gente criou um trackpad adaptado para aquilo justamente porque a gente viu essa necessidade no mercado também. Nessa parte de acessório, a gente sempre trabalhou com produção terceirizada, porque a gente via que era um maquinário que não fazia sentido e por aí vai. E como a gente olhava para frente vendo a Nomad sempre como uma marca de lifestyle, de roupa e tudo, a gente conseguiu ali em 2021 investir numa fábrica, a gente comprou uma fábrica que já produzia para a gente e começou a evoluir nesse quesito de verticalizar a empresa, né? A gente começou a verticalizar e fazer vestuário para ciclista e vestuário casual também, que era montar assim, um lifestyle da Nomad. A Nomad foi fundada em 19. Ela foi fundada em 18. Em 18. Uhum. E aí em 21 vocês fazem o primeiro processo de M&A de vocês, porém, como agora investidor, comprador, para poder trazer verticalização, mais autonomia também sobre o processo. Exatamente. E como que você começou a estudar isso, Bernardo? Como um dos fundadores, líderes da empresa, quando você entende que o M&A seria uma estratégia de posicionar a Nomad de forma diferente, agora não só para o cliente, mas sim para o mercado? Então, assim, eu acho que M&A surgiu para a gente de uma forma muito natural. Lógico que quando a gente tinha na época 2, 3 anos de projeto, a gente não pensava exatamente no M&A, a gente não estruturou a empresa certinha para um M&A, mas a gente era muito bem relacionado no mercado, com uma marca que estava tendo uma significância, estava sendo abordada no mercado, as pessoas estavam conseguindo ver. Então, assim, como a gente tinha muita relação, muito networking, acabava que a gente já conhecia os players do mercado. Então a gente já sabia quem atuava bem, quem era grande, quem era pequeno, e a gente conseguia entender quem poderia, a princípio lá atrás, quem poderia ajudar a gente a ser um sócio estratégico que ia ajudar a Nomad a crescer. Então a estratégia da compra ela já foi, entre aspas, pensando no M&A da Nomad para mercado. Isso. Vocês compram, crescem, ganham mais musculatura, mais autonomia, mais uma etapa importante na parte de processo, produção e tal. Uhum. Mas pensando, então, com a intencionalidade de, lá na frente eu vou trazer alguém grande, na frente eu vou vender, na frente eu vou realizar. Total. Acho que a gente sempre tinha muito sonho de crescer a empresa também, né? Então, assim, acho que como qualquer empreendedor, a gente fica pensando nas estratégias, quais são os canais que a gente vai precisar para tracionar. E num mercado igual o nosso, de vestuário, de acessório, você precisa de capital de giro, você precisa de investimento. Então, a gente já via um investidor ali no horizonte, só não sabia quem. E aí, como a gente tinha um networking muito bem feito ali no nosso próprio mercado, no nosso nicho mesmo, a gente viu a Sense, no caso, como uma grande parceira assim, para ajudar no crescimento da empresa. Antes da gente falar da Sense, que isso é muito legal, que a gente fala que são os concorrentes, porém não diretos, né? Então, eles fazem parte da sua cadeia de alguma forma, podendo atuar de forma direta ou indireta. No caso, a Sense é um concorrente indireto, mas que trouxe, então, o M&A. Mas antes da gente falar disso, eu queria que você trouxesse, na prática, como que é a adrenalina do M&A? Tipo, expectativa, preparação de documentação, essa parte de frustração, porque a gente desenha aquele plano super legal, que vão ter N nomes lá fora e tal, e quando a gente vem para a prática, junto com o mercado externo, quando você cita 2021, a gente está falando do auge da pandemia também. Sim, juro baixo. Juro baixo e também uma incerteza, né? Até que ponto que isso vai durar. Penso que para o seu negócio isso foi um fator positivo, porque as pessoas começaram a ter mais estilo de vida saudável devido à ocasião que a gente viveu. Mas, na prática, o que é o bastidor mesmo de um M&A em um empresário que passou por um processo? Então, ele não é nada simples. É um processo que você vai conversar muito com o investidor, você vai ter que envolver advogado, você passa por um processo de diligência que quando você que está vendendo a empresa não é tão confortável,
porque assim, o advogado da outra parte vai investigar tudo que você já fez na empresa desde o dia 1. Então, assim, tem toda uma energia gasta para isso, né? Achar todos aqueles certificados, aquelas documentações, e aí vem documento para cá, vai, volta. Aí, valuation também depende muito dessa questão da due diligence. Então, achou um possível passivo que pode acontecer lá atrás, no início do projeto, aí já impacta no valuation. Aí fica 15 dias discutindo aquilo. E você, como empreendedor, pensando, poxa, isso daqui a gente já podia estar fazendo essa integração com um possível investidor que tem também tudo a ver com o setor, e fica essa parte burocrática. A gente brinca que o M&A, uma coisa rápida é 3 meses para resolver, porque é um processo, até também pela mudança societária, né, estrutural que a gente está fazendo, tem que ter, né, fatores de segurança, muita coisa envolvida. Um movimento errado quebra a empresa, deixa de existir aí uma grande oportunidade de negócio. Mas, então, vocês ficaram quanto tempo? O projeto, eu fiquei na Nômades durante 6 anos, desde o dia 1 até esse ano que eu saí, fiz o exit agora em janeiro. E assim, aí passando por essa due diligence, a gente viu muita coisa. Também a gente ajuda a ver a empresa com outro olhar, né, de estruturação e tudo mais. Então, assim, a gente, pós o primeiro investimento, a gente viu tanto que era importante toda essa estruturação documental, todo o processo interno da empresa. Isso tudo é um ativo também. Então, quando você investe em processo, investe em time, vai deixando a empresa cada vez mais redonda, no momento de saída, de venda da empresa, aquilo é considerado um ativo, porque você praticamente bota na mão do investidor e fala, pode rodar. Então, assim, isso tudo já vai ajudando na hora de investir, na hora do investimento no M&A, né? Então, a gente começou a ver isso tudo, e aí, à medida que a gente foi entendendo como funciona esse jogo, a gente foi estruturando a empresa certinho para não ter nenhum passivo lá na frente e tudo. E você traz uma coisa muito legal, que é entendendo como que o game funciona. Então, você começa a adaptar não só a empresa, mas também a sua mentalidade, a mentalidade dos seus sócios, para entrar no jogo sabendo as regras. E quando você traz também que você passou por 2 rodadas, isso é uma dúvida muito comum que o perfil dos nossos clientes tem, porque é muito habitual achar que vendi a empresa, entreguei a chave e fui embora. E na prática a gente sabe que não é isso. Na prática existe uma transição e que tem modelos de negócio no M&A que eles acontecem em fases. Então você já executa determinado percentual com base naquela estrutura de acordo comercial e fica um residual já pré-acordado. Eu queria que você trouxesse um pouco disso também, Bernardo, para mostrar que isso também pode agregar muito valor para o sócio. A empresa fica muito mais segura para sobreviver com a saída dos fundadores, que, de fato, né, são ainda elementos muito importantes para aquela continuidade. E assim, agora, por exemplo, quando eu saí, eu me vejo muito na cadeira de investidor também, quando eu estou conversando com as empresas que eu tenho relação, né? Então, a gente vê o tanto que o investimento, principalmente numa empresa que era do estágio da nossa, quando a gente foi investido, o tanto que o investidor está investindo, na verdade, nos sócios, nos protagonistas ali, e não necessariamente numa empresa. Na operação. Porque se for pegar a operação por si só, ela é relativamente simples e alguém que tem o dinheiro ali, ele consegue executar. Mas ele vai precisar também de um capital de pessoas boas para executar essas ideias. Então, às vezes, o M&A facilita esse processo para falar, eu já tenho essas pessoas boas aqui, vou captar nelas e vou fazer esse projeto. Que para o investidor certo, é mais seguro, que ele fala, Total. Poxa, abrir do zero, pode ser que dê certo, pode ser que não, talvez o meu investimento seja pequeno, mas eu não tenho garantia. Investindo em uma empresa em operação, você tem previsibilidade de resultado, você tem pessoas muito boas à frente de um time, que vão ser empreendedores, skin the game, estão dando ali a pele em risco mesmo para o jogo acontecer. E o somatório disso tudo traz também uma segurança de investimento. A gente conversa com muitos grupos e eles falam, poxa, comprar em operação, eu consigo cortar um tempo. Eu não sou expert nessa região, não sou expert nessa área. Exato. Sou expert nesse tipo de produto. Acho que a curva de aprendizagem de quem tá investindo, ela diminui muito, né? Então, assim,
É porque a pessoa que já está tocando a empresa, ela já sabe do mercado, já sabe como funciona, já sabe os processos. Então, na hora do M&A, na cadeira do investidor, você está dando um gás para aquela empresa já crescer do jeito que ela funciona hoje. Lógico que você vai pivotando e tudo mais, acertando, deixando ela mais redonda, mas você vai investir nas pessoas para elas levarem aquele projeto adiante, né? Então, assim, o meu earnout, vamos falar assim, eu fiquei de 2021, quando a empresa foi investida pela primeira vez, até o final de 2024. E, assim, a empresa que eu entrego hoje, ela é completamente diferente da empresa que eu entreguei em 2021 na primeira rodada. Em processo, faturamento, linha de produtos. Tudo. Então, assim, hoje, quando eu entreguei, eu tenho convicção de que a empresa já não precisava de mim para rodar. Então, eu já tinha construído um time forte, os processos também já estavam muito alinhados, questão de sistema, os canais de vendas consolidados. Então, por exemplo, boa parte do meu dia, quando era gestor da Nomad, agora até o final de 2024, era pensar em produtos e negócios e canais de venda novos para a empresa crescer. E a rotina já estava redonda. Então, assim, a minha conversa com o investidor era justamente, a empresa está redonda, não necessariamente precisa de mim. A gente pode precisar de mim para os próximos passos. Mas para hoje, a empresa consegue funcionar tudo bem com as peças que a gente colocou e é isso, assim, a empresa fica muito mais redonda, né? Uma pergunta que os nossos empresários e até pequeno e médio porte têm muita dúvida. A Sense é uma grande empresa do Brasil, está entre as duas maiores fabricantes de bicicleta de alta performance, produtos muito bons, muito relacionados, né, à qualidade, à performance esportiva mesmo. Mas e quando a gente fala de uma compra, então eu estou trazendo alguém maior, alguém que tem um nível de governança maior, por óbvio, e como que a cultura da empresa fica quando a gente começa então a conversar da mesma forma? Então, isso foi uma coisa interessante, porque lá atrás, quando a gente foi investido pela primeira vez, a Sense não adquiriu a Nomad como um todo. Então, assim, a gente não entrou debaixo do guarda-chuva da Sense. Isso também foi super importante para a gente criar a nossa própria cultura, que era um dos pilares super importantes da Nomad, né? A nossa cultura era muito diferente, uma cultura jovem, era como se fosse um bando de amigos ali, uns moleques mexendo no mercado e vendendo uns produtos legais. Lá fora. Exato. E modernizando a galera aqui, né? Então, assim, no momento, assim, acho que vai variar muito de caso a caso, contexto a contexto no M&A, né? Mas, assim, você entrar com a empresa compradora já absorvendo tudo da empresa que está sendo comprada, eu acho que pode ter um risco ali de quebra da cultura e tudo, e às vezes isso é um pilar super importante que sustenta aquela empresa ali. Então, assim, eu acho que pode acontecer um namoro primeiro, aí depois faz um investimento um pouco menor, sei lá, compra 10%, 20% da empresa, aí à medida que a empresa for ficando mais redonda, os reportes estão acontecendo legal, a empresa está crescendo, está ficando mais redonda, aí a investidora vem fazendo um plano para adquirir ela toda, né? Então, até hoje, assim, as empresas são mais separadas por questão de cultura mesmo. A própria Sense, ela tem muito mais funcionário, funciona de um jeito que ela já está acostumada a funcionar desde o início do projeto dela. A Nomad também já tem uma cultura um pouco diferente, tem menos funcionário, é mais enxuta. E até o posicionamento então é importante de preservar marca também, né? Porque isso. A Nomad, ela tem uma conversa e a Sense outra. Uhum. E em algum momento elas vão se esbarrar porque o público é o mesmo, a proposta é a mesma. Elas se complementam. Sim. E quais foram as grandes oportunidades, Bernardo, assim, que você viu? Porque é uma decisão muito difícil, né, cara? Tipo, o negócio está indo bem, negócio do zero, 3 amigos, criando, fazendo. E de repente chega alguém maior, por mais que tenha ali possibilidades, mas também tem esse frio na barriga, né? Que é o receio, tipo, não, vou entregar o meu filho aqui para alguém. Conta, assim, o que vocês sentiram nessa decisão? Nessa primeira decisão de 2021, né? Na primeira dela. 4, 5 anos atrás, né? Lá atrás, assim, a gente não pensou muito. Esse que era o ponto. A gente não sabia muito de M&A, a gente já foi aprendendo muito ao longo do caminho. Então, assim, surgiu uma oferta pra gente que era super interessante, pelo tanto que a gente estava se esforçando ali para crescer a empresa. Na época de pandemia, por exemplo, em 2020, a gente cresceu 4 vezes. A pandemia teve esse lado positivo financeiro pra gente também. Então, a gente começou a ganhar muita notoriedade no mercado. E aí, isso foi quase que um prêmio para falar, pô, a gente realmente está construindo um negócio legal, vamos botar mais um sócio, que esse sócio aqui vai ser um smart money para a gente crescer.
E aí foi muito esse o pensamento, assim, lógico, frio na barriga, porque aí vai começar a questão de contrato, e as culturas, como é que faz? E a due diligence, que era uma preocupação, sim, né? Porque é bem diferente. Você se sente super invadido numa due diligence, né? E também assim, porque a empresa, no caso de vocês que estavam criando algo, a gestão e o financeiro, por mais bem feito que eles estavam sendo processuados no dia a dia, tinha coisa, entre aspas, mais prioritária naquele momento, que era colocar a marca para rodar. Exato. E no início da marca, assim, tem um tanto de prato que você tem que equilibrar, mas você não vai conseguir equilibrar todos. E às vezes aquele prato ali, por exemplo, que você falou da organização financeira, da organização contábil, esse prato tem que cair mesmo, porque você vai precisar de vender e de fazer marketing e fazer o negócio girar, né? Reinvestir aquele dinheiro que a empresa está lucrando. Então, assim, eu acho que tem momentos e momentos de maturidade de empresa, tempo, maturidade dos sócios. E realmente, eu acho que chegar num M&A preparado, aí realmente é um ativo muito legal. Mas no nosso caso, por exemplo, era uma coisa que a gente pensava, mas a gente não se preparou para aquilo. Então a gente foi meio que aprendendo com o carro, foi trocando o pneu do carro enquanto ele estava em movimento. Então o acaso do mercado, o aquecimento do mercado naquele momento te deu um start para começar a entender um pouco mais e, obviamente, realizar com sucesso aí o M&A de vocês. Total. E isso é uma coisa que acontece muito, porque o fator externo, ele conta demais para mercados que estão no momento certo para receber investimentos e mercados que esfriam. Como pandemia ou até mesmo para dias atuais, a gente entende o que fica ali, entre aspas, os queridinhos do setor para os investidores, né? O que as pessoas mais vão consumir, qual que é a previsibilidade, o que vai ficar ruim, talvez com o movimento externo, com a tomada de decisão econômica, política, que vai afetar. A gente, como mercado, como empresas que estão situadas em uma macroeconomia, essa variação a gente sofre positivo ou negativamente de acordo com cada variação. Mas quando mais preparado também o empresário está, quanto que vale uma empresa, o que é um processo, o que o mercado quer ver, você não fica tão refém do quando. Você está preparado. O quando vão ser fatores que vão nos ajudar ou dificultar, dependendo ali da ocasião que a gente estiver fazendo a rodada. Mas tendo isso, a gente já tem um ponto a mais muito grande, né, nessa competição para receber ou não investimento de uma empresa. E assim, até levando esse aprendizado para os dias atuais, né, se eu fosse abrir uma empresa hoje ou investir em alguma empresa hoje, eu já mapearia quem são os players que podem comprar essa empresa no futuro, porque assim, o momento de exit, de venda da empresa mesmo, por mais que você esteja entregando um filho, ele é realmente, ao meu ver hoje, o auge do empresário. Então, assim, ele construiu aquilo tudo, o tempo que ele gastou, o custo de oportunidade de ficar aquele tempo inteiro dedicado ao projeto, aquilo tudo pode ser pago e pode ser um prêmio ali no exit, né? Então, assim, hoje, se eu fosse começar um negócio do zero, eu já começaria, lógico, pensando tudo nessa questão de estruturação, de não deixar passivo para trás, de fazer a parte da contabilidade certinha, para quando chegar o momento, igual agora a gente está num cenário você falou de macroeconomia, a gente está num cenário de alta de juros, né? Talvez agora seja o momento de achar uma empresa legal, começar a namorar ela, entrar para pegar um momento de curva de juros na baixa e fazer uma venda. Então, assim, esse o game que, se o empresário entende como que o mercado funciona, você também organiza o seu negócio, organiza até o seu, não lifestyle empresarial, mas você já tem uma noção do que vai acontecer. Sim. Então, só para a gente deixar bem claro, como que o mercado enxerga as operações empresárias. Se eu tenho hoje uma taxa de juros que o Copom acabou de divulgar, 14,25%, uma taxa de juros relativamente alta, a gente está falando da terceira maior taxa de juros básica do mundo. Então é um dinheiro, entre aspas, fácil. Por quê? Eu, como investidor, se eu tenho 10 milhões de reais, se eu aplico isso numa renda fixa, eu vou ter 1.400.000 por ano, no mínimo, como rentabilidade passiva. Ou seja, o dinheiro trabalhou para mim e eu não corri risco. Por que isso penaliza nós empreendedores? Porque você, com 10 milhões de reais, recebendo um aporte do mercado na sua empresa, você triplica faturamento, contrata mais funcionários, começa a movimentar mais a economia. E se esse dinheiro começa a ficar muito parado, né, de forma passiva mesmo, rendendo, você começa a também
desmobilizar um pouco esse movimento econômico, que quem é prejudicado são colaboradores. A gente tem uma trava ali de consumo mesmo, tudo fica mais caro, o poder fica mais caro. E quando você traz a visão da pandemia, a gente teve uma visão muito favorável para o M&A, juros baixos. O governo teve uma estratégia de reduzir juros para não deixar a economia parar e falar, pessoal, compra imóvel, compra carro, compra tudo, porque se para, a gente entraria em algum colapso financeiro, igual alguns países entraram na época. Então, não quer dizer que é bom ou ruim, mas quer dizer que em momentos como esse, de taxa de juros alta, a sua empresa tem que ser extraordinária. Para você ter ideia, o M&A é uma métrica, né? Obviamente que com o fator externo a métrica muda, mas só para você ter como referência, se a gente tem uma taxa ali abaixo de 10%, a cada 10 empresas que se preparam, 4 vão receber oferta. Quando a gente está numa taxa próxima de 15%, a cada 10, 2 recebem oferta. 50% de uma estatística que já é reduzida, a gente já começa a perder atratividade porque eu estou brigando com uma taxa alta, né? Governo. Então, total. E muita gente compara, por exemplo, o retorno sobre patrimônio, né? O ROI da operação com a taxa Selic, né? Então, assim, uma operação que dá um ROI de 15%, agora, assim, tem que dar mais de 15%, né? Dá uma operação correr o risco, né? De 20%, para valer o risco, né? Dá um ROI de 20%, 25%, não é qualquer operação que faz isso. Totalmente, né? Os varejo, por exemplo, que a gente estava, é muito difícil de fazer isso. A indústria, varejo sofre muito. Aí você começa a ver taxa de ocupação mais cara, a parte do funcionário fica mais cara, porque os encargos também vão aumentando. O colaborador fala, poxa, eu estou ganhando R$3.000, mas não dá para fazer nada. Eu falo, cara, mas você está me custando quase 6. É a conta que a gente, empresário, sofre. A gente não consegue repassar isso para o cliente final, senão o produto deixa de ser vendável. E aí começa, então, a trazer até fatores, né, mais profundos, né, dentro dessa análise, que é complexa quando a gente vai falar de empreendedorismo, vai falar de estratégia, como M&A, alavancagem. Então, tudo isso corrobora para estar preparado. Porque... total. Acho que, assim, independente do cenário macro que a gente não controla, acho que a minha filosofia é muito essa, né? Não tem como a gente controlar isso. Então, assim, vamos deixar a empresa redonda, certinha, para, na hora que aparecer a oportunidade, a gente ter a sorte de ser investido e de participar de um M&A também, que é um momento, assim, por mais cansativo, doloroso, estressante que seja, é um momento bem, bem único, assim, participar disso. Exatamente. Isso muda a cabeça do empresário, né? Completamente. Você entende o jogo de uma forma diferente, assim, o que eu costumo até conversar com os meus amigos é, você tem uma renda ali de salário, que normalmente você tem quando você tem um emprego e tudo, mas quando você entende que ao ser empresário, você está construindo um ativo, que esse ativo pode valer muito mais do que o salário que você está ganhando ali no mês, você começa a entender o jogo de uma forma diferente. Então, assim, tu ganha um salário menor aqui porque eu sou empresário nessa empresa tal. Beleza, esse salário menor ele pode se pagar lá na frente porque o seu ativo vai ter valorizado e você vai conseguir vender ele num preço muito mais atrativo do que qualquer salário que você recebesse aqui no dia 1, né? Esse então, é o segredo. E é o dinheiro invisível, na verdade, porque uma coisa a minha empresa consegue me oferecer 30 mil por mês de resultado, distribuição de lucro para o Labore. Aí muitos empresários veem o lucro como a única opção de rentabilidade da empresa. Mas o maior ativo que o empresário tem, ele é invisível. Esse é o menor, né? Esse é o menor, isso é o básico. Isso o mercado vai te pagar como funcionário. Aqui você está empreendendo, colocando sua pele em risco, tentando criar, trabalhando 16 horas por dia, com segurança praticamente nenhuma de dar certo. E quando você começa a olhar para a sua empresa e falar assim, poxa, quanto que vale isso? A gente não está falando de marca, de brand, de logo da empresa, que as pessoas confundem muito, mas a gente está falando de tudo aquilo que ela criou. Marca é margem, né? Então, qual a margem de tudo aquilo que eu desenvolvi, como que eu posso trazer isso para o hoje? Que é uma avaliação de empresa bem feita, que é trazer ali um contexto maior para dentro das empresas, do empresário, mostrando, tipo assim, cara, aqui você tem 10 milhões reservado. 10 milhões muda a sua vida, muda o game, muda o patamar da sua empresa, o patamar da pessoa física. Isso também é uma coisa que as pessoas têm que começar a entender e olhar para aquilo que elas não veem, que é o equity. Exato. Eu acho que assim, você ficar apegado demais à empresa, ao filho que você criou,
realmente começa a virar um peso ali e tudo. Beleza, você vai continuar com a empresa pro resto da vida, ela vai continuar te pagando dividendos e tudo. Mas assim, até a questão da mudança mesmo, ela é importante. Então, vendeu a empresa, agora vou procurar outra coisa para fazer, vou procurar outros problemas, ver outros segmentos. Isso também abre muito a cabeça. É um momento bem único, assim, e é o que eu estou passando agora também. Então, assim, estou conversando com várias empresas de outros segmentos. E essa ia ser a minha próxima pergunta. Depois que você faz um exit, ou seja, você recebeu o investimento primário, cresceu a empresa e recebeu um secundário, que agora o sócio, o fundador, recebe o dinheiro como bônus por tudo aquilo que ele entregou para o mercado. A sua cabeça agora que está diferente, com muito mais maturidade, entendendo, como que você já olha o mercado e se você fosse investir em uma empresa, que agora é a cadeira que você vai sentar, como que você vê oportunidades boas e oportunidades que não são tão boas? Então, eu volto até no que eu falei lá atrás, né? Assim, sentando na cadeira de investidor, ter essa relação muito próxima com o founder ali da empresa é super interessante para entender de fato para onde que aquela empresa vai. Então, assim, criar relacionamento, fazer network com esses founders, entender como é que eles trabalham, como é que é a gana ali, o que eles querem, qual que é o objetivo deles, o quanto que eles dedicam, isso realmente é fator decisivo. Então, o fundador é o cara que você vai olhar primeiro. Ele pode ter uma marca super legal, mas se ele não tiver a gana, a produtividade, a proatividade que eu acho que ele deveria ter, talvez não faça sentido, né? Eu estar lá dentro também. Se o olho não tiver cuspindo sangue, exato, nem vai. Porque assim, fazer marca e tal, beleza, é um talento, é legal, é merecedor, mas igual eu falo também, criar a marca, criar o primeiro produto ali, sair do 0 para o 1 é uma coisa. Sair do 1 para o 10 é outra coisa completamente diferente. Então, assim, é aprender a contratar gente, a gerir projeto, gerir pessoas. Então, assim, muda muito também o jogo. Essa cabeça de fazer do 0 a 1 e depois do 1 ao 10, ela também tem que ser vista também se a pessoa realmente consegue chegar lá. Que é a evolução. Você tocou num ponto muito importante, porque às vezes são excelentes vendedores, excelentes criadores, exato, mas para uma empresa conseguir também ter essa maturidade do CNPJ, não do CPF, existe aquela habilidade de pessoas para pessoa que é imprescindível para o gestor, para o fundador. Então, estudar gestão. Mas eu já sou vendedor da empresa, eu sou o cara que já desenvolveu o produto. Mas no final do dia, é com pessoas que a gente vende, é com pessoas que a gente capta ou não investimento. E essa gestão também é algo que vai fazer a diferença. Total. E no case da Nomad, até para trazer um exemplo, né? Era eu e o Bernardo também, a gente tinha o mesmo nome, eram 2 sócios com o mesmo nome, né? Já tem várias histórias relacionadas a isso. Mas ele ficava mais na parte de criação, de marketing, de produto. Então, vamos falar assim, uma parte mais porta para fora da empresa. E eu ficava na parte mais interna de gestão mesmo. E essa parte interna, muita gente não vê como ativo, né? Igual a gente estava falando. E ela realmente é um ativo quando você pensa lá na frente. Então, assim, talvez a empresa, se não tivesse esse controle interno na hora que a gente foi investida, recebeu o investimento, a gente talvez não conseguiria vender no valuation que a gente conseguiu, ou teria muito mais passivo e o valuation ia diminuir. Então, assim, tem que tomar muito cuidado também e aplicar isso na rotina para fazer a empresa crescer, mas crescer de uma forma sustentável ali, que não vá gerando vários rastros assim para trás que vão ser penalizados lá na frente. E você demonstra propriedade, você demonstra conhecimento da sua empresa. Tem empresários que nos procuram e a gente faz perguntas básicas, tipo, quanto que você fatura? Não sei. Qual que é a sua margem de lucro? Então, eu acho que eu acho não, já conversei com vários, assim. Eu acho não, é a sua empresa, você está ali o dia a dia, dedicando o seu tempo, que é o seu ativo mais valioso. E se você não souber, como que o mercado vai te credibilizar por isso? Aí é onde que você toma uma penalidade de valuation, até te compro, mas deixa eu tirar aqui, colocar um risco maior que vai refletir num valuation menor, porque você está achando coisas que são básicas, né? Eu estou entrando, eu sim posso achar. Você tem que conhecer, saber, trazer níveis de previsibilidade maior. E é isso que a gente tem que vender lá na frente, né? É isso a grande venda. Sim, total. E aí entra também o conhecimento, a complementariedade de sócios, né? Então, assim, eu acho que até um ponto interessante de falar
Porque muita gente vem conversar comigo também entendendo, será que eu coloco mais um sócio? E aí, o que você acha? Pô, entender bem essa complementariedade de sócio também. Não é qualquer sócio que vai fazer a empresa crescer, não é qualquer sócio que vai a empresa ajudar. Ter essa complementariedade de skills ali é super interessante. Então, a nossa complementariedade na Nomad foi super importante para o crescimento da empresa. Então, assim, eu falava pro meu sócio, pode cuidar de criação, vai gravar conteúdo e tudo. A gente toca aqui interno e faz a empresa rodar. Então, assim, tem aquela máxima, né, que os sócios têm que ter intimidade suficiente para dormir no mesmo quarto e liberdade suficiente para dentro da empresa não esbarrar as áreas. Porque precisa ter aquele approach mesmo, aquela sinergia, aqueles valores pessoais muito parecidos para que o negócio também tenha uma cultura que consiga ter uma reverberação para o mercado e para os clientes internos, no caso, os funcionários. E também para não ficar chocando. Imagina, são 2 vendedores, são 2 gestores, aí ficam os 2 ali gerindo e tá faltando alguém da porta para fora. Total. E esse é um ponto legal. Isso é um ponto que eu vejo também, até pensando hoje em avaliar a empresa, entender quais empresas que eu quero investir e tudo, entender se eu realmente tenho impacto naquela empresa. Porque se tem alguém ali que com uns skills muito parecidos com os meus, beleza, eu posso prestar um serviço de consultoria e tudo, mas não faz sentido, às vezes, eu entrar. Tanto, né? O smart money, que é o dinheiro inteligente, ele não fica talvez tão inteligente. Exato. E assim, a minha satisfação também, ela depende do impacto que eu tenho naquela empresa. Se eu tiver pouco impacto, eu não vou ter tanta satisfação, eu prefiro procurar outra também, entendeu? Você perguntou também sobre segmentos de empresa que eu tenho olhado e tudo. A Nomad veio do segmento de esporte, né? A gente sempre teve muito conectado com o pessoal de bem-estar, de esporte, ciclismo. Agora, no final do ano passado, a gente entrou pro segmento de corrida também, que a gente viu que era um mercado muito pouco visto aqui no Brasil. Então, as marcas não tinham marcas com propriedade para vender e crescendo roupas muito o setor de maratona de rua, maratona de empresas. E aí você vai ver as roupas que as pessoas usam são ou das grandes daqui do Brasil, que não tem uma identidade ali de corrida legal, ou as marcas gringas, né? Mas, enfim, aí essa parte, como a gente já tinha muito network, muito contato também com o pessoal de bem-estar, de wellness e tudo, é um mercado que tem chamado muita atenção, pelo menos do meu lado. É um mercado que, você olha para os Estados Unidos, ele é muito grande, tem um mercado consumidor enorme e a gente ainda tem muita coisa para fazer aqui. Então, eu estou me aproximando bem desses players assim, que estão dentro do mercado para tentar entender onde que eu posso ajudar e tudo. Porque com a experiência da Nomad, por mais que seja vender roupa, por exemplo, é diferente de vender comida ou bebida, aquele padrão de gestão, de equipe, de meta, de orçamento que essas empresas não têm, eu posso contribuir. Então, eu acabo vendo um padrão de gargalos que essas empresas têm hoje. E aí, atuar nesse padrão, que tem um framework certinho pra gente trabalhar. Lógico que vai mudar uma coisa ou outra ali, dependendo do segmento. Mas aqui, tem um framework certinho pra gente trabalhar. A gente vai contratar desse jeito, vai colocar as metas desse jeito, vai fazer nosso orçamento assim, e por aí vai. Então, assim, pode dar um nível de maturidade muito grande para uma empresa que, às vezes, é uma startup ali, tá lutando para vender, para crescer. Ou uma empresa tradicional de 30 anos de mercado, mas que agora que ela vai passar por uma sucessão, traz ali uma visão mais moderna, total. Entra alguém com essa pegada do que o mercado quer consumir hoje, né? Que aquilo que você fez lá atrás não é segurança de que vai ser perpétuo, muito pelo contrário, cada vez mais o mercado mudando, mercado dinâmico, consumo de compra cada vez mais divergente. Hoje, o que essas plataformas de redes sociais se tornaram, né? Grandes centros de venda. E até falando disso, né? Quando a gente começou a Nomad, a realidade de rede social, de ads no Meta, ads Google e tudo, era completamente diferente da realidade de hoje. Então, assim, 5, 6 anos depois, já mudou muita coisa. Hoje é muito mais caro anunciar. O criador de conteúdo ganhou uma relevância muito grande. A gente fez um projeto na Nomad que, inclusive, foi para premiar os criadores de conteúdo e é um projeto que dá muito certo. Então, assim, a dinâmica mudou muito. O próprio e-commerce hoje, o custo de e-commerce é muito caro. Se eu vou pegar essas empresas grandes que entraram no e-commerce, elas pagam para vender. Agora, o que as pequenas hoje vão fazer para o custo delas não ficar tão alto no e-commerce? É abrir loja física, tentar atacar outras frentes. Então, assim, a dinâmica mudou muito no mercado. E eu tenho olhado muito para as marcas pequenas que eu vejo com potencial de crescimento.
E aí, o que essas marcas pequenas podem fazer para não ficar refém de um CAC alto, de um ads muito alto, de criadores, ficar na mão de criadores de conteúdo. Então, assim, o mercado está bem dinâmico nesse sentido. Tem muita coisa para fazer, né? Tem. Bernardo, você já deu uma aula, eu acho que foi incrível isso, mostrar que uma empresa jovem, de pessoas jovens, uma ideia que foi colocada em prática, essa também é uma outra grande diferença. Ralaram muito para poder colocar a Nômade no lugar que ela está hoje, nível Brasil. Mas também o tempo ele está e não está relacionado a M&A de sucesso. Tem empresas de 50 anos que não conseguem passar porque a mentalidade é muito rígida, não entendem como que o game funciona e isso daí prende ali a pessoa talvez num limbo eterno de ser apenas uma empresa que gera lucro. E sim, empresa é muito mais que isso, né? A empresa é para nos aposentar. Esse é o conceito americano, que é onde, né, que o M&A é os primórdios, a origem, os grandes casos de M&A de pequeno, médio, grande, big operações acontecem lá, porque o empreendedor já nasce sabendo que é aqui que vai ser a minha estrela dourada, não é em tirar 100, 200 mil, por maior que seja o lucro que a empresa ofereça, que vai mudar o meu jogo. Para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma dica para o cara que quer passar pelo processo de M&A, quer ali criar uma empresa que passe e fique na mão de um grande grupo e fala para essa pessoa, então, o que ela tem que fazer mesmo, o que ela tem que estudar para que ela consiga chegar aí nas estatísticas de você. Legal. Assim, uma dica que realmente é muito básica, mas é muito boa, é que advogado é investimento nessas horas, não é custo. Então, assim, não economizar de jeito nenhum nisso. Assessor, advogado, pessoa que está te preparando para ir mesmo ao mercado. Porque a parte do outro lado que está te comprando pode saber que ela está muito bem preparada. Então, assim, estar bem assessorado nessas horas é super importante. Mas também a outra dica é o processo para chegar até lá, né? Até chegar nesse momento de M&A, é justamente adaptar a rotina a construir de fato uma empresa, não sair construindo coisas picadas, uma coisa ali, outra ali, umas contratações que não fazem sentido, uma empresa sem processo. Já é começar isso desde o início, porque eu falo isso muito com quem eu tenho conversado, de empresários que eu tenho conversado. O processo, ele é um ativo. Então, assim, a empresa rodando redonda, sem precisar do CEO ali lá dentro, todo dia apagando fogo, isso é um ativo muito, muito valorizado, e as pessoas, às vezes os empresários não estão prestando atenção nisso. Então, assim, para empresas que estão ali faturando na casa, já tem uma maturidade, faturando na casa ali de 4, 5 milhões, talvez, e com uma equipe bem, bem redonda, talvez está na hora de ajustar essa equipe, deixar tudo redondinho, os processos e tal, não deixar nenhum passivo para trás, para começar a se preparar para um momento desse. Então, assim, eu acho que esse é o ponto que o pessoal não está conseguindo ver ainda, né? Tipo, estou construindo uma empresa aqui para ficar me pagando? Não, uma empresa para ela ser uma entidade, um ativo para ser vendido lá na frente para alguém que queira usar o M&A também para crescer mais. Então, acho que permeia bem esse lado aí. Sensacional, cara. Deixa o seu Instagram, LinkedIn aqui para as pessoas, agora que você começou como investidor, como mentor de empresas, queiram também te conectar para ajudar e quem sabe ter uma oportunidade de M&A aí. Onde que as pessoas te acham, Bernardo? Então, eu costumo escrever uma vez por semana também no Substack, que é uma plataforma de blog. E aí eu costumo divulgar no meu Instagram, é Bernardo CPO. O LinkedIn também é a mesma coisa, LinkedIn/Bernardo CPO. Então, é fácil me procurar e eu sempre tenho escrito muito sobre construção de empresa, sobre sair do momento 1 e ir para o momento 10. Do 0 a 1 ali é um momento, do 1 ao 10 é onde eu talvez consiga ajudar mais. Então, é onde eu tenho mais focado minhas atenções. Excelente, cara. Muito obrigado pelo tempo, parabéns pela história. Um empreendedor tão jovem, de uma empresa jovem, mas que entra aí no seleto grupo de empresas que conseguiram passar por um M&A bem sucedido. Parabéns pela empresa
e bora, né, ajudar a transformar o Brasil, que é no empreendedorismo. Isso aí. E tomara que tenham que o cenário de M&A esteja cada vez mais crescendo no Brasil, porque eu acho que ele é super importante para o nosso crescimento econômico. Só torcer para os juros abaixar um pouquinho, que vai ser ideal, porque cada vez mais os empresários estão tendo a maturidade, os grupos grandes veem como que é difícil conversar com uma região, conversar com o público, conversar sobre um produto, e a compra da empresa facilita muito, né? Tanto para o investidor e ajuda aí nessas empresas que vão chegar na venda do exit, né? Na venda do equity delas através do exit mesmo. Show, total. Obrigadão e obrigado você pelo convite. Valeu. Até o próximo Buycast, pessoal.